Fala aí, galera do canal Mitsubukai, tudo bem com vocês? Eu sou o Glauco Marques. Hoje a gente vai falar das impressões do último capítulo, do que eu penso em relação ao que tá acontecendo com o nosso querido Zoro, né? Então, sem mais delongas, vamos pro episódio. Bom, o episódio ele é focado na luta do Zoro com o King. Itoriu Yai Shisson! E o que essa luta pode passar em termos de emoção é muito pequeno em relação ao que o capítulo oferece. O capítulo retoma uma fase do Zoro lá do início, onde mostra ele pequeno lá com a Kuina, mas é onde ele conhece o Shimotsuki, que é um velho ferreiro, que na verdade é o avô da Kuina, é descoberto depois. O Zoro mostra que descobriu isso quando a Kuina ainda estava viva, descobriu isso só no momento da morte do velho mesmo, depois que o velho tinha morrido. Qual que é o lance? O Shimotsuki é o cara das espadas, é o ferreiro ultra mega pica. Então, qual que é a dificuldade do Zoro na luta com o King? Além da dificuldade da luta com o King, pelo King ser um cara muito forte, é que ele não consegue pôr pra fora todo o poder da espada Ema. E a espada Ema, no desenrolar do episódio, tem toda uma ligação com a característica do Zoro, porque Ema significa rei do inferno que julga os mortos. É um tipo de diabo que tem essa função no mundo dos mortos. Então tem total ligação com o Zoro, visto que misticamente eu, como sou praticante da arte marcial dos samurais, quando a gente treinava, a gente sempre colocava a espada sempre do nosso lado esquerdo para o saque ser com a mão direita, né? Porque muito antigamente, nas épocas feudais do Japão, se tomava como lição a todas as crianças escreverem, usar só a mão direita para princípios de escrita, até para desembainhar a espada, então sempre do lado esquerdo. E vocês pegam o Zoro, é sempre do lado direito. Tinha uma mística de que quem usasse a mão esquerda como mão prioritária é porque tinha um demônio adormecido que poderia ser despertado. Então a gente pode brincar um pouquinho com essa mística aí em cima do Zoro. O capítulo é desenvolvido nessa parte onde o Zoro não consegue dominar a Ema por completo e o Shimotsuki passa a informação de que cada espada escolhe o seu dono. E aqui a impressão que eu tive é a seguinte: vou falar muito mais das impressões do que como as outras vezes do Mari Manalisa. A impressão é que o Zoro vai despertar o real poder da Ema quando ele realmente entender o que ela é e o que ela significa. A Ema dá a impressão que não assumiu o Zoro como seu dono ainda. Falta alguma coisa, falta alguma clareza de aceitação aí para que isso junte com o poder do Zoro e o da Ema. A Ema, no caso, suga todo o poder de hack do Zoro, deixando o braço dele totalmente fino, parecendo que está ressecado, e ele precisa entender o real poder da Ema para poder utilizar. Ele não pode gastar muito o hack dele, ele tem que economizar muito o hack e saber a dosagem certa. É um ponto de equilíbrio muito forte que eu sempre relaciono muito com as artes marciais, do lance de Yin e Yang, que você tem que, ou Yin e Yo, como queiram dizer, que é você ter o equilíbrio, as polaridades equilibradas para você conseguir atingir o seu objetivo. Foi muito legal esse episódio, eu acho que o que está por vir diz muito, porque ficou com um gostinho de quero mais, sempre, né, tio Oda? Sempre um gostinho de quero mais. Por conta disso, eu acho que deve desenvolver alguns entendimentos do Zoro que vai casar com o poder da Ema, né, a espada do demônio, e nisso a gente vai ter uma grande surpresa aí de como vai ser esse desenrolar da luta com o King, porque precisa acontecer alguma coisa. O King é um cara extremamente forte, um braço direito muito confiante do Kaido, e eu vejo sempre os chapéus de palha aqui e os caras do Kaido aqui, os piratas da fera aqui. Então precisa acontecer alguma coisa, assim como eu espero também ansiosamente como que o Oda vai explicar se acontecer uma derrota do Kaido pelo Luffy. Vamos ver, a do Zoro está sendo elaborada agora, vamos ver. A coisa interessante desse episódio é você voltar e revirar o passado do Zoro
porque acho que é um dos poucos, ou se não o único, que não teve o seu passado muito bem contado. Sempre lá no começo todo mundo, puxa, mas e o Zoro? E o Zoro? O que será que aconteceu? Uma coisa muito mal explicada é a morte da Kuina. Então essa parte está sendo contada agora. Isso é muito importante, a gente tem que ficar muito atento aos detalhes, porque da mesma forma que foi passado para ele a informação de que uma espada, dependendo do seu poder, aquele que manuseia não é capaz e pode até perder a vida, isso gera até na minha cabeça uma dúvida: será que a Kuina mexeu com coisas que não deveria? Colocou a mão em coisas que não deveria e acabou morrendo porque não era a hora, e ela tinha toda aquela coisa dentro dela, aquele sentimento de que no Japão nenhuma mulher pode ser chefe de clã, né? A hierarquia é sempre para homens e mulheres. Isso é uma coisa que não sou eu que estou dizendo, isso é uma coisa tradicional do Japão. E aquilo frustrava muito ela, para quem assiste também. Isso é o Oda jogando com a contramão das coisas, para que as coisas no mundo talvez tenham um ponto de reflexão a se mudar, que eu acho muito interessante, né? As culturas mudam, as coisas estão sendo mudadas. Por exemplo, na minha arte marcial mesmo, as tradições do ninjutsu e dos samurais só eram passadas para japoneses da própria família. Isso já começou a mudar nos anos 70, através do grão-mestre já aposentado Masaki Hatsumi, que começou a ensinar para outras pessoas que não eram das famílias. O mestre dele, inclusive, Toshitsugu Takamatsu, já começou a ensinar para outras pessoas que não eram da família, e ele abriu para o mundo, ele abriu o conhecimento para o mundo, que hoje é a Bujinkan Budo Taijutsu, a qual eu faço parte. Isso é uma outra história, de repente a gente até faz um vídeo aí relacionado a isso, mas a real é que a história da morte da Kuina foi muito mal contada, e eu acho que chegou a hora de termos algumas revelações em função disso, né? Caiu da escada, pelo amor de Deus, quem derrota o Zoro mais de 2.000 vezes não merece morrer com uma morte caindo na escada. Ficou muito vago isso, imagina, mais de 20 anos com essa história na cabeça e ficou lá encostada. Os fãs de One Piece sabem que tem caroço nesse angu aí, certo? Então podem esperar que os próximos episódios, eu acredito que vai revelar muita coisa bacana, vai prender cada vez mais a gente. A minha experiência ainda é nova com o mangá atual. Vocês deixem aqui nos comentários de como o Oda transforma isso no anime, porque eu tô achando essas lutas muito arrastadas. Tudo bem, a gente tá dividindo o foco em 3, 4 lutas, 5, para poder mostrar a importância de cada personagem e ação dentro das lutas, mas como é que é isso no anime, para você que já acompanha há muito tempo? É muito arrastado? É muito prático? Como é que isso funciona? Eu já ouvi que a luta do Katakuri demorou séculos em relação ao mangá. Então deixa aqui nos comentários. Esse foi mais um Mário Analisa. Beijo e abraço para todo mundo. Fui!